Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria aqui pegar algumas explicações sobre pontos que eu já abordei antigamente, mas entrar no assunto por um novo ângulo, mas vou usar como mote, como pretexto da aula, a declaração do empresário Salim Matar, que saiu hoje no Twitter, e ele dizendo o seguinte, que ele vê que os capitalistas estão todos financiando a esquerda e que ele não entende por que isso acontece, ele acha isso um absurdo, o que para mim mostra que pode haver um grande capitalista que não sabe direito o que é o capitalismo. Aliás, isso sempre acontece, tem muitas coisas que as pessoas sabem fazer, mas não sabem dizer o que estão fazendo, é uma coisa muito simples, né? Por exemplo, eu acho que eu escrevo muito bem, eu acho que eu sou um baita escritor, mas se me pedir para eu ensinar você a escrever como eu não sei, né? Sei fazer, mas não sei ensinar. Tem outras coisas que eu sei ensinar, mas sei fazer mais ou menos, né? E todo mundo é assim. Você pode pegar grandes pintores, por exemplo, sei lá, Velázquez. Velázquez saberia ensinar alguém a pintar como ele? É claro que não, ele sabe fazer, mas não sabe ensinar. Isso é muito normal. Então, o Salim Matar, evidentemente, ele sabe operar, né, o sistema capitalista, mas ele não o entende intelectualmente. Ele apenas sabe a parte operacional. Isso é inteiramente normal, não estou falando mal dele, não. Ao contrário, é uma pessoa que eu tenho muita simpatia, gosto muito dele e respeito muito. Mas eu achei a declaração dele significativa, porque mostra até que ponto a concepção marxista das classes penetrou em todas as classes. Todo mundo vê o sistema de classes como um marxista vê. Então entende que cada classe tem o seu grupo de interesses que age em função desses interesses de classe e que desenvolve uma ideologia, um discurso ideológico em defesa dos seus interesses de classe. Isso aqui dizia Karl Marx, né? E todo mundo hoje aceitou isso aí. Você pode estar a favor de uma classe, a favor da outra, ou querendo neutralizar, ou querendo inverter, mas você está sempre partindo dessa teoria e acreditando nela. Essa é uma das teorias mais estúpidas que alguém já inventou ao longo de toda a história humana. Isso não apenas não existe, mas é impossível. Veja, você acha que é possível uma classe inteira, né, ter um interesse unificado, discutir esse interesse e formulá-lo em termos de uma ideologia e de uma política? Gente, não dá, porra, né? Nenhuma política coerente pode expressar o interesse de uma classe inteira. Isso é uma coisa absurda. É muito difícil você planejar, né, qualquer esquema de ação política. É muito difícil. Se você conseguir juntar 5 pessoas para fazer isso, já é muito. Agora você imagina, por exemplo, você pega lá a Federação das Indústrias, faz uma assembleia da Federação das Indústrias e diz, agora nós vamos entrar aqui num acordo, né? E cada um vai dar o seu voto, cada um vai dar o seu palpite, e no fim você vai unificar tudo isso. Como se a Federação das Indústrias expressasse o ponto de vista de todos os industriais, o que ela não faz. Tá certo? Então, mesmo que fosse lá 10% da classe dos industriais, seria impossível você criar uma política que expressasse coerentemente os interesses da classe inteira. Mesmo porque você acha que os interesses de todos os industriais, de todos os capitalistas convergem. Não tem um capitalista que está contra o outro, um não quer ferrar com o outro, não quer tomar o lugar do outro. Quer dizer, elimina-se o problema da concorrência, não tem mais concorrência. E entre os trabalhadores, não tem um trabalhador querendo tomar o emprego do outro? Tem. Não tem um trabalhador querendo impedir que o outro suba na carreira em vez dele? Isso tem, quer dizer, não tem unidade essas coisas. Você pode criar, por exemplo, fazer um discurso e criar momentaneamente um sentimento de unidade. Não é isso? Mas isto expressa a vontade real daquela massa? Ou ao contrário, foi alguém que criou uma ilusão temporária de unidade? E segundo, quanto tempo vai durar essa impressão de unidade? Não é isso? Então, eu me lembro, por exemplo, de uma assembleia, de uma greve dos jornalistas, isso vai fazer mais de 30 anos, quase 40 anos, né, em que eles estavam pedindo um aumento, exigindo um aumento e pararam de trabalhar, né, e fizeram uma assembleia lá no Sindicato de Jornalistas
E eu fui com um amigo meu, chamava Alcides, e lá no meio da Assembleia falou: olha, eu vou mostrar para você qual é a cabeça desses caras, para você ver se pode confiar neles. Então eu pedi a palavra e disse o seguinte: olha, nós todos queremos um aumento, é muito justo pedir, mas acontece que aqui dentro desta Assembleia você tem pessoas que ganham R$80 mil por mês e tem pessoas que ganham R$2.000 por mês. E você vai dar 30% para os dois igualzinho? Não é possível. Então nós precisamos fazer, né, um aumento escalar, que dê mais para quem ganha menos e menos para quem ganha mais. Eu estava lá o Mino Carta, falei, por exemplo, o Mino Carta aqui ganha 120 mil por mês, e aqui tem o Zezinho aqui que ganha 2 mil. Né? Eu falei isso, quase me mataram. Quer dizer, você acha que isso é um estado de espírito unificado ou é o contrário? É um discurso enganoso que momentaneamente pareceu expressar uma unanimidade que não existe e que não podia existir. Quer dizer, não é possível que o sujeito que ganha 2 mil queira ter o mesmo aumento do sujeito que ganha 120 mil. Isso não existe. Mas naquele momento deu a impressão, a unidade da classe era isso. Então era uma unidade meramente sentimental, psíquica, por assim dizer, e que não tinha nada a ver com os interesses objetivos da classe. Né? Daí eu desci e falei, não, tudo bem, concordo, tá? Voltei para vocês e falei, ó, quando era demonstrando, estou falando que tem filha da puta e está demonstrado. Né? Então, a hipótese, vamos dizer, de um interesse de classe é uma expressão que não quer dizer nada. Nada. Nos momentos onde uma classe tem um interesse unificado, pode acontecer uma vez na vida, ou 2 vezes na vida. Mas, em geral, você tem a divisão em grupos, a concorrência, né, o combate. Né, e isso é normal, isso acontece não só entre classes, mas dentro de cada classe. Não é isso? Você acha, por exemplo, quantas vezes na vida, né, tem aqui um capitalista tentando concorrer com os seus empregados, com os seus proletários, e quantas vezes ele está tentando concorrer com outro capitalista? O confronto dele com o proletário, se acontecer 2 vezes na vida, é muito. Não é isso? Mas com os outros está acontecendo todo dia. Né? Eu sei a história, por exemplo, de um empresário do ramo imobiliário, né? Trabalhava muito em obras públicas para o governo. Essas grandes empreiteiras têm o interesse, praticamente um cliente único, que é o Estado, o governo, né? E havia um acordo de cavalheiros para o rateio das concorrências públicas. Primeiro ganho eu, depois ganha você, depois ganha você. Isso vivia sendo violado, né? E para você ver como eles se tratavam bem, teve um sujeito que frustrou as expectativas dele, passou diante dele numa concorrência, ele chamou o sujeito, primeiro ele deu uma cinzerada na cabeça dele, poft! Daí o cara estava meio tonto assim, daí ele perguntou, meu amigo, o senhor já mijou para cima? O cara não entendeu dele, falou, vou mostrar para você como é que se faz. Pediu para 2 empregados pendurarem o sujeito pelo calcanhar do 12º andar. Mijou para cima, mijou. Isso é a concorrência entre os capitalistas. Não é isso? Outra vez esse mesmo sujeito pegou, não vou dar o nome, mas pegou uma tesourinha dessa de cortar unha e ficou esperando o sujeito no aeroporto. A hora que o sujeito chegou, ele fez 20 furos na barriga do sujeito. Pá. Por quê? Porque tinha frustrado ele na concorrência. E é assim que as coisas são. Né? Então, e isto num meio, né? Quantas empreiteiras você tem? Você tem um número reduzido. Mesmo no número reduzido, a concorrência chegava a ser um negócio assim, do nível do homicídio. Então, o que quer dizer a expressão interesse de classe? Meu Deus do céu! Interesse de classe não existe, nunca existiu e nunca existirá. O que pode existir é o interesse de um grupo pequeno que consegue enganar o restante da classe. Eu vou lhes dar um exemplo. Eu escrevi há tempos um escrito pequeno que se chama Quem é o sujeito da história? Que é o sujeito agente. Quem que age historicamente? Né? Por exemplo, quando nós falamos assim, por exemplo, história do Brasil. O Brasil age? Né? Claro que não. Um país não pode agir. Não é isso? Um governo pode.
Alguns grupos dentro do país podem, mas o país inteiro ser um agente histórico não dá. Uma classe também não é um agente histórico. Né? A ideia de classe ou de nação são das expressões mais comuns que a gente ouve ou lê, querendo designar o sujeito da história. Isso é absolutamente falso, isso não tem o menor sentido. Isso é para pessoas que nunca examinaram a ciência histórica do ponto de vista realmente sério. Gente que não tem a compreensão do que é a narrativa histórica, como se produz a narrativa histórica e como ela deve ser feita. Ou seja, não meditaram criticamente o assunto. Não tem uma consciência científica e filosófica a respeito, apenas repassa as palavras como as ouviu e sai repetindo, né? Como o famoso bicho síntese que eu criei, que é a mistura de macaco e papagaio, ou papamaco ou mapapaco, né? Quer dizer, que ele fala as coisas como um igual, repete as palavras como um papagaio e os gestos como um macaco. Esse era o bicho síntese do Brasil. Então, por exemplo, eu ilustrava isso aí com o Paulo Freire. Né? O Paulo Freire dizendo assim: nós devemos ser tolerantes, mas não com o nosso inimigo. E fazendo aquele gesto assim. Né? Então, esse é o mapapaco. Porque o que ele disse? Absolutamente nada. Que se eu tenho que ser tolerante só com os amigos, eu não tenho nada para tolerar deles, eu tenho que tolerar o inimigo. Não é isso? Então, quer dizer, a tolerância que exclui o inimigo é intolerância. Então ele está dizendo, a intolerância é tolerância. Você não está falando nada, né? Mas fazendo um gesto assim de quem está dizendo alguma coisa importante. Isso é um mapapaco. Você dá a impressão que disse algo, não disse nada, né? Atualmente, quando você vê o ministro Barroso dizendo nós vamos fiscalizar as fake news, vamos contratar o TikTok para fiscalizar fake news, isso já é um fake news, obviamente, porque o TikTok todo mundo sabe que é uma empresa altamente suspeita. Todo mundo sabe também que o Google falsifica estatísticas, que ele suprime notícias. Ou seja, quando sai o ministro dizendo que vai combater fake news por esses meios, ele está fazendo a fake news na sua cara. Né? Então, muitas discussões aparentemente mais sérias são exatamente assim. É conversa do mapapaco. Então, a teoria marxista da luta de classes é a conversa do mapapaco. Ele não está dizendo coisa nenhuma. Então, quando eu me perguntei quem é o agente da história, eu estava querendo dizer quem pode realmente agir historicamente. E definir a ação histórica como aquela cujos efeitos transcendem a duração da vida de um ser humano. Porque se a ação esgota os seus efeitos dentro do prazo da vida do cara, não deixou marca histórica, não mudou nada. Não é isso? Então tem que ter ações cujo efeito... Por exemplo, se eu pegar lá os decretos de Napoleão Bonaparte, tem decreto que ainda está em efeito até agora. Então isso é uma ação histórica. Não é isso? Moisés, quando Moisés desce do Sinai com os mandamentos, tem gente cumprindo os mandamentos até hoje. Então isso são ações históricas reais. Não é isso? Tem outras que parecem importantes, mas não deixaram marcas, não deixam efeito. Então não produziram mudança alguma, produziram apenas uma aparência de mudança. Se nós entendemos então o que é ação histórica, nós podemos em seguida perguntar quem pode praticar uma ação histórica? Quais são os agentes que podem praticar uma ação histórica? Nós acabamos de ver que uma classe não pode agir nem mesmo numa escala muito menor. Uma classe não age, tá certo? Ela pode ser, vamos dizer, o cenário ou a massa em cima da qual o agente age, tá certo? Por exemplo, não se pode negar que Karl Marx agiu sobre a classe operária alemã e até de outros países. Ele agiu, né? Ou foi a classe que agiu sobre ele? Ora, Karl Marx, quando escreveu o Capital, ele não é que ele nunca tinha convivido com operários, ele nunca tinha visto nenhum. A classe operária que ele inventou era realmente totalmente inventada. Mas isso não quer dizer que ele não pudesse agir sobre ela, como de fato agiu. Porque a hora que ele começa a falar e os operários começam a prestar atenção nele, então ele está agindo sobre a classe, não a classe sobre ele. Não é a ação de uma classe, mas a ação de um indivíduo sobre a classe. Karl Marx tinha consciência disso? Eu não sei.
né? Eu não conheço, vamos dizer, ninguém estudou a biografia íntima de Karl Marx a este ponto, né? Então, ia pedir mais um café, né? Sumiu. Você viu onde está o café? Eba! Obrigado, obrigado. Tá bom. Já tem. Então, quando eu perguntei quem pode ser o agente histórico, eu comecei a analisar caso por caso. E cheguei a fazer uma listinha, né, dos entes que podem ser agentes históricos. Então, por exemplo, um profeta, no caso de Moisés, você não precisa autenticar a profecia dele no sentido religioso, falando profeta no sentido da função social que exerceu. Então, não interessa se é cristão, se é judeu, se é muçulmano, não interessa. Então, é evidente, por exemplo, que nesse sentido, tanto Moisés quanto Maomé foram profetas, tá certo? Exerceram a função profética. E as suas ações se prolongam em efeitos que, vamos dizer, atravessam milênios praticamente sem alterações. Então, este é o único caso de um indivíduo que pode ser sujeito de uma ação histórica. O poder profético é o único poder em que um indivíduo atravessa, vamos dizer, a barreira do tempo. Não é isso? Pelo menos nessa escala de milênios. Pode haver uma outra escala menor, no qual você tem reis, príncipes e governantes que agem numa escala. Vamos dizer, qual é a máxima escala que você pode conceber? Não é isso? Quanto tempo durou, por exemplo, sei lá, o Império Britânico? Né? Ele praticamente começa no século XIX e termina no XX. Isso tem uma máxima de duração. Não é isso? O Império Soviético, né? Não durou nem um século. Então, se você pegar Lenin, as ações de Lenin desencadearam efeito da duração de décadas. Não se compara com Moisés, nem com Maomé. Mas, nesse caso, são dois casos em que um indivíduo pode ser um agente histórico. Numa escala maior, profeta, ou menor, líder, governante, etc, etc. Não é isso? Posso fazer uma pergunta? Pode. Faz o senhor olhar primeiro para o fato histórico e depois perguntar qual poderia ser o agente desse fato histórico e não o contrário. Não entendi como seria o contrário. Olhar primeiro para os agentes históricos e depois para os fatos que eles... Não dá, porque a ação histórica, se eu definir a ação histórica como aquela cujos efeitos se prolongam para além da duração da vida do agente, então eu tenho que primeiro ter a noção de qual é a ação, para depois saber quem foi o agente. Não é? Existe o caso, vamos dizer, da ação puramente intelectual, tá certo? Que pode se prolongar por milênios, mas sem nenhum controle da parte do agente. Por exemplo, Aristóteles vive 400 anos antes de Cristo e o pensamento dele vai exercer uma grande influência no ano 1300, quer dizer, 1700 anos depois. Então não se pode dizer que houve uma continuidade, não houve continuidade. Né? Quer dizer, a ação intelectual ela tem efeitos absolutamente imprevisíveis. Diga. Shakespeare, mesma coisa. Você precisa ver que até o século XVIII Shakespeare era desprezado. Se você lê o que Voltaire escrevia sobre Shakespeare, ele considerava Shakespeare um analfabeto. E a opinião de Voltaire era dominante no século. Todo mundo lia Voltaire e todo mundo o respeitava. Eu pergunto, quem lê as peças de Voltaire hoje em dia? Ninguém lê, e todo mundo lê as de Shakespeare. Ou seja, Voltaire simplesmente não sabia o que estava falando, o que ele entendia de teatro. Nada. Como aliás, Voltaire não entendia de assunto nenhum praticamente. Né? Ele era um grande jornalista, tá certo? Escrevia num estilo muito atraente, sobre qualquer assunto que desse para ele, mas conhecer mesmo, ele não conhecia nada. Né? Então, como historiador, é um fracasso, como dramaturgo, é um fracasso,
como contista ele teve alguns contos dele ainda são lidos, né? Mas se você pensa, o sujeito tem a obra de Voltaire tem mais de 100 volumes. Quanto você lê disso ainda? Não dá para completar um volume. Não é isso? Então, não é como Shakespeare, porque Shakespeare você lê tudo, da primeira à última linha, com interesse. Eric Voegelin relia a obra completa de Shakespeare todo ano. E Shakespeare é uma das grandes inspirações dele. Então, mas o sucesso de Shakespeare foi muito depois da morte dele. Então você não pode dizer que foi uma ação contínua, não foi, totalmente descontínua. Então a ação intelectual é um caso um pouco diferente. Mas quando você vê quais são os agentes cujas ações se prolongam necessariamente para além da vida dos seus agentes individuais. Pronto, se você pegar as grandes religiões, são desse tipo. As religiões são feitas para durar milênios e para exercer efeitos ao longo de milênios. Não é isso? Você pega aí o Islã está com 1.600 anos, uma coisa assim. O cristianismo está com 2.000 e tanto. O judaísmo está com 5.000. Né? E assim por diante. Né? O hinduísmo nem se sabe quanto. Né? Então é evidente que as grandes religiões são agentes históricos. Ninguém pode negar isso aí. Ou seja, a influência delas transcende, né, qualquer fator que possa interferir aí. Ninguém pode competir em duração, nenhum agente histórico pode competir em duração com as grandes religiões. Mas existem outros agentes cujas ações podem se prolongar, às vezes por séculos. Por exemplo, as grandes famílias dinásticas. Por quê? As grandes famílias dinásticas, elas treinam os seus filhinhos e netinhos para continuar fazendo a mesma coisa. E eles obedecem. Se o sujeito não obedece, o que eles fazem? Encosta o cara num canto. Fala, você quer só brincar? Tá bom, vai brincar. Mas seu irmão aqui vai trabalhar direitinho. Né? Se você pegar, por exemplo, a família Rothschild. A família Rothschild está metida em todos os negócios do mundo há 400 anos. As pessoas, em geral, não calculam o tamanho da fortuna Rothschild e o alcance das suas ações. Qual é o segredo dela? Continuidade familiar. O chefe manda e todo mundo obedece. Você não tem um Rothschild que desobedeça ao papai. Então é uma unidade familiar absolutamente notável. Se tem algum camarada que não se presta a trabalhar ali, eles encostam o cara e dão um dinheirinho para ele. Você quer brincar? Eu já vi, inclusive em São Paulo, tem uma época que convivi muito com o pessoal da classe rica lá, e sempre cada família tinha um tipo que era ou playboy, ou não serve para nada, então eles davam dinheiro para ele para se divertir, e os outros cuidavam do que era sério. E o Rothschild é a mesma coisa, mas pelo que eu estudei, eu não conheço tanto assim a vida da família Rothschild, mas o número de, como é que se diz, de marginais e playboys foi mínimo ou nulo. Eles têm uma continuidade, ele põe um filho em cada capital do mundo importante para ele gerir o negócio lá. Todos agindo de acordo. Pergunto eu, que família real tinha isso? Nenhuma. Isso significa que ele teve no bolso várias famílias reais, a começar pela da Inglaterra. Mas a família real inglesa sobreviveu economicamente graças ao Rothschild. Então, por isso mesmo, os Rothschild sempre viraram condes, barões, marqueses, etc., em recompensa. Não é isso? Um terceiro tipo de agente histórico são sociedades secretas, iniciáticas e secretas, que, por definição, duram além da vida dos seus membros. Não é isso? Então, eu, por exemplo, tive um certo contato mais íntimo com a Tariqa. A Tariqa é a organização iniciática islâmica, não era muito islâmica, mas era, né, do Fridtjof Schum, que chama Tariqa Maria Mia. Quer dizer, é a Tariqa dedicada a Nossa Senhora, né? Porque os muçulmanos eles têm uma espécie de culto de Nossa Senhora também, interpretada à maneira deles, é claro. Né? E essa Tariqa, ela tinha origem numa Tariqa da Argélia, onde o Schuon tinha recebido a sua iniciação, e essa Tariqa já tinha quase 1 milênio de idade. Todas remontavam muito, muito antigo.
E a influência das taricas no mundo é uma coisa sutil e difícil de acompanhar, porque as taricas são muitas. E ninguém tem acesso ao que está acontecendo lá dentro, só os seus membros. Não é isso? Então, você não pode estudar uma tarica sem você ou entrar lá ou ganhar a confiança do sheik, ou de alguém próximo do sheik. É o caso, por exemplo, do historiador francês Louis Massignon. Não é? Massignon, que eu sabe, nunca foi muçulmano e, portanto, nunca foi membro de uma tarica, mas ele sabia muito a respeito, porque, sei lá, os sheiks gostaram dele e contaram um monte de história para ele, né? Então, eu no meu breve, não muito breve, que dura uns 2 anos o contato, aprendi muita coisa ali que eu jamais teria entendido se não estivesse lá, né? Claro que isso me custou muito caro, depois eles quase ferraram com a minha vida, né? Mas que a curiosidade matou o gato, eu queria saber e fui me meter lá e fiquei sabendo tudo que eu queria. Mas, então, as sociedades iniciáticas secretas são agentes históricos reais. Não é isso? Então, existem 2 livros que vocês têm que ler a respeito disso, a respeito de agente histórico. O primeiro é esse aqui. Carroll Quigley, um brilhante historiador americano, que foi professor do Bill Clinton. The Anglo-American Establishment, o establishment anglo-americano. E este aqui é a História Escondida, as origens secretas da Primeira Guerra Mundial. Os autores chamam-se Jerry Docherty e Jim McGregor, né? O original está em inglês, mas isso aqui, por uma coincidência, eu arrumei a tradução francesa, que está muito bem feita, aliás. Este livro é um detalhamento deste aqui. O que esse aqui explica em normas gerais, esse aqui conta em detalhes da história. E o que é isso aqui? É a formação, no fim do século XIX, de uma sociedade secreta, né, destinada a dar à raça anglo-saxônica o domínio completo do mundo. Raça anglo-saxônica quer dizer, envolvia os ingleses e os americanos, não é isso? De modo que ia, de certo modo, reintegrar os Estados Unidos no Império Britânico. Então, o projeto inicial era o poder do Império Britânico, né? E ali fazia parte, né, evidentemente, o Barão Rothschild, né, que era o homem que dava o dinheiro, vários nobres, alguns capitalistas, e o chefe, todo mundo ali bilionário. Mas o chefe era um sujeito que não tinha onde cair morto, chamava-se Alfred Milner. Era um economista de nacionalidade inglesa, embora tivesse nascido na Alemanha, e que era o mais inteligente, era o grande intelectual da turma. Então, é claro que no fim ele ficou rico também, virou visconde, etc, etc. Mas ele começou a mandar quando ele não tinha dinheiro nenhum. Só o que ele tinha era cabeça. Não é isso? Era um homem inteligentíssimo, mas era, a meu ver, um psicopata. Porque era um homem realmente cruel. Se você vê o que ele fez na Guerra dos Boers, se você perguntar para mim quem foi que inventou os campos de concentração, você vai ver 2 respostas. Foram os nazistas e foram os comunistas. Respostas erradas nos 2 casos. Quem inventou os campos de concentração foi o Império Britânico, para botar os Boers e seus ajudantes. Então eles botaram lá, que eu saiba, tinha ali 24 mil Boers e uns 3 ou 4 mil africanos que trabalhavam para eles. A taxa de morte nesses campos de concentração era um negócio absurdo e morriam sobretudo mulheres e crianças. Então praticamente a Inglaterra fez a guerra contra mulheres e crianças e morreu gente pra caramba, né? Então ali eram propositadamente subalimentados, deixados morrer, tá certo? Então foi evidentemente um genocídio feito por este grupo do seu Alfred Milner, ou Cecil Rhodes. Cecil Rhodes, o nome Rodésia vem do nome dele, ele criou a Rodésia, agora mudou de nome, né? Mas Cecil Rhodes foi um dos caras que tiveram a ideia dessa sociedade secreta. Mas ele morreu cedo, morreu 48 anos. Então deixou lá um testamento dando instruções para os seus
sucessores, entre os quais o Milner, e o Milner logo assume a liderança por ser o mais inteligente, o mais espertinho de todos eles. Ele mandava em todos os membros, inclusive no Lord Rothschild, né? E o Rothschild obedecia, porque sabia que o que ele mandasse fazer ia funcionar e aumentar o poder deles. Então, evidentemente, o Rothschild tinha um poder quase total sobre a Casa Real, né? Por quê? Porque a Casa Real tinha um monte de playboys, viviam gastando dinheiro, jogando dinheiro pela janela e viviam endividados. Então, o Rothschild ia lá, financiava os caras e, em troca, obtinha, né, terras, direitos, etc., grandes negócios. Sempre ganhava. O Rothschild nunca perdeu, né? Inclusive, no caso da Guerra dos Boers, foi um escândalo, porque houve uma senhora chamada Emily Hobhouse, uma jornalista inglesa que tinha amizade com vários membros do Partido Liberal. O Partido Liberal é o partido do Lloyd George, que não era no Zé Mané. E, claro, o pessoal da Sociedade Secreta tinha gente no Partido Conservador, o Partido Liberal do mesmo jeito. E ela conseguiu autorização para ela fiscalizar, para examinar os campos de concentração na África do Sul e escrever um livro a respeito. O livro foi um escândalo monstruoso e, de certo modo, Milner e o Barão Rothschild viraram os inimigos públicos número 1 e 2. Né? Veja, a mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos com o John Rockefeller, o primeiro dos Rockefellers, porque houve uma greve nas minas Rockefeller e ele mandou fuzilar todo mundo. Então, durante um tempo, ele virou o inimigo público número 1. Ninguém queria nem ouvir falar dele. E ele, então, depois fez uma imensa campanha de propaganda para melhorar a imagem dele. E o pessoal do Milner fez a mesma coisa. Na Inglaterra foi um osso para limpar a reputação deles. Mas, no fim, eles não perderam nada. Ganharam por quê? O comandante das forças inglesas na África do Sul, General Lord Kitchener, era uma boa pessoa. Diz que ele era muito mandão e tal, mas era uma boa pessoa. E ele queria acabar a guerra o mais rápido possível, fazer a paz com os Boers, né? Os Boers eram holandeses, né? E havia, assim, 40 mil Boers contra 500 mil de soldados ingleses. E os Boers estavam dando um cacete nos ingleses. Eram soldados absolutamente maravilhosos. E o Lord Kitchener queria a paz logo, queria fazer, vamos oferecer uma rendição honrosa para eles, eles topam. Tá? E o Milner não deixou. Ele falou, nós temos que obter a vitória completa, nós temos que ter a rendição incondicional, nós temos que mandar na África do Sul, não é repartir com Boers, nem com africanos, né? Se for preciso matar todos, nós vamos matar todos, né? E o Lord Kitchener foi voto vencido. O Milner acabou ganhando e os ingleses conseguiram obter a vitória total que eles queriam. E, no fim, o líder Boer, chamado Jan Smuts, que era um militar também, né? Ele aceitou dar a rendição total, sem rendição incondicional. Quer dizer, os Boers entregaram tudo para os ingleses ficaram donos de tudo. Né? E tão logo fez isso, começou a explorar as minas de ouro, que era o que eles queriam realmente. Né? E com as minas de ouro eles restauraram o país muito rapidamente. Em 10 anos já tinha reconstruído o país, então, de certo modo, foi um sucesso. Mas o sucesso custou não sei quantos mil mortes, um negócio quase 40 mil, uma coisa assim, né? A maior parte deles é assim, 70% mulheres e crianças. Né? Então, quer dizer, foi uma guerra contra mulheres e crianças. Para você ver assim, a humanidade desse Milner e dos outros membros desta sociedade. Né? Então, o que é isso aí? Isso é interesse de classe ou interesse de um grupo? Interesse de um grupo mínimo, mas os efeitos das ações deles acabam levantando muita gente. Por exemplo, o dinheiro que eles obtiveram explorando as minas de ouro da África do Sul
É claro que fomentaram a economia toda, então, claro, um bando de capitalistas também ganhou dinheiro. Mas eles não fizeram isso por interesse de classe. O interesse de classe é um efeito secundário. Estão entendendo? Ou seja, você chamar isso de interesse de classe é um raciocínio metonímico. Existe o agente real, que é o grupo está defendendo os seus interesses e os interesses da coroa. E só. Tá certo? Mas, no caminho, um monte de gente é beneficiado também. Inclusive, as classes trabalhadoras. Melhorou muito o nível, né, da classe trabalhadora inglesa e da classe trabalhadora da África do Sul. Todo mundo ganhou. Então, vamos dizer, eles estavam agindo em nome do interesse da burguesia ou do interesse de todas as classes? Claro que não, estavam agindo em nome do interesse do seu grupo, que era, vamos dizer, um plano consciente, deliberado, cientificamente arquitetado. E se você vê, vamos dizer, a importância tremenda do poder anglo-saxônico no século XX, você vê, olha, não se pode dizer que o negócio não deu certo. Até certo ponto deu. Não é isso? Então, quando houve a rendição dos Boers, até hoje não se sabe se esse general Smuts, que era o comandante dos Boers, se ele deu a rendição porque ele achou mesmo que eles tinham perdido, falou, não, nós já estamos ferrados mesmo, nós temos que aceitar o que os ingleses estão propondo, ou se ele era um agente da sociedade secreta lá dentro, convencendo os Boers a se render completamente. Então, esta foi a origem da África do Sul moderna. Muito mais tarde você verá, né, a África do Sul se livrar do seu governo, né, branco, racista, etc, etc. Por quê? Porque tinha um sujeito que estava, um comunista que estava na cadeia, chamado Mandela. Né? Então chegou o Rockefeller lá e disse, olha meu filho, eu tiro você da cadeia e boto você na presidência dessa porcaria, desde que você me dê as concessões das minas de diamante. Então o que é isso? Ainda é o mesmo grupo agindo da mesma maneira de novo. Segue-se o quê? A democracia na África do Sul? Não, segue-se um morticínio desgraçado. E ao mesmo tempo dão o prêmio Nobel para o Mandela, que é evidentemente um monstro. Mas é de novo o mesmo esquema. Então, explicar isso em torno de interesse da classe burguesa é absolutamente impossível, embora os burgueses tenham ganho com isso, mas os proletários também ganharam. Todo mundo ganhou, no fim das contas. Porque, veja, no plano da ação histórica não existe o mal absoluto. Tudo que você faz tem que beneficiar alguém, pô, né? Um pouquinho pelo menos. Né? Pelo menos o grupo de cima tem que ganhar. Se ninguém mais ganhar, por exemplo, se você pegar o comunismo na União Soviética, você pode negar que o Stalin industrializou a União Soviética, que ele transformou um país falido numa potência industrial? Ninguém pode negar. Então deu emprego para muita gente, subiu o padrão de vida. Claro que aconteceu isso. Poderia ter subido muito mais se fosse uma democracia capitalista, lógico. Mas, como é que você vai explicar a ação do Partido Comunista Soviético como expressão do interesse do proletariado? Quantos proletários havia no Comitê Central que fez a Revolução? Resposta: nenhum. Como é que você pode expressar o interesse de uma classe sem nem dar ouvidos ao que ela tem a dizer? Ali só tinha intelectuais, militares, bandidos e capitalistas. Era só o que tinha. Então, o interesse foi exatamente como no caso da Inglaterra, foi uma sociedade secreta. Ali, o Partido Comunista da União Soviética também foi uma sociedade secreta. Desde que o Partido Comunista foi concebido, ele sempre teve dois andares. Você tem o partido como organização de massas e você tem o Comitê Central, o comando, e o comando é necessariamente clandestino. Então, por exemplo, quando o pessoal fala do PT no Brasil, quem manda no PT? Atualmente eu não sei. Mas eu sei que não é nenhum desses líderes, não é Lula, não é essa gente que aparece. Né? Nem o Dirceu? Nem o Dirceu? O Dirceu hoje é um deles, mas eu acho que o Dirceu chegou lá muito tempo depois do que o pessoal imagina.
Você não pode esquecer que o Dirceu, quando ele foi para Cuba, ninguém na esquerda confiava nele. Todo mundo achava que era apenas um oportunista. E daí ele criou amizade com o Raul Castro. Ninguém sabe se houve algum caso ali, porque Raul Castro era um homossexual ativo, né? Ele gostava de jovenzinhos bonitinhos né? O Zé Dirceu na juventude era tão bonitinho que nós demos o apelido dele de Xaninha, né? Então não estou insinuando nada, não estou falando nada, mas tem gente que diz que houve ali um caso, né? Mas eu sei que com a proteção do Raul Castro, ele foi imposto como chefe da esquerda brasileira pelo Raul Castro. E daí ele voltou, ele que saiu como, vamos dizer, apenas um marginal, um oportunista, né? Voltou como chefe da esquerda nacional. Então, não foi do dia para a noite que ele fez isso. Então, como é que você pode explicar isso em termos de interesse de classe? É possível você explicar a esquerda brasileira em função de interesse de classe? Quando o primeiro proleta que apareceu lá foi o Lula, não tinha militância proletária nenhuma à esquerda. A esquerda só tinha estudante, né? Estudante intelectual. E isto, para a esquerda, era um drama, porque ela se sentia isolada do proletariado. Se sentia banida, escorraçada pelo povo. E tinha um complexo desgraçado. Quer dizer, o complexo de isolamento do intelectual de esquerda no Brasil é um grande drama nos anos 50 e 60. Eles pretendiam representar o proletariado, mas o proletariado não queria saber dele. Você imagina o que aconteceu, por exemplo, né, no litoral sul de São Paulo, onde os caiçaras iam denunciar os guerrilheiros, meu Deus do céu. Então você imagina o drama, sei lá, do Capitão Lamarca. Nós estamos aqui defendendo essas pessoas e elas nos denunciam. É um drama horrível. Assim, é um complexo de rejeição que não termina mais. E esse complexo de rejeição é um dos motivos da mentalidade odienta que esse pessoal tem de todo mundo. Porque a hora que eles conseguiram achar um proletário simbólico e o botaram na presidência, isso foi a glória. Porque isso pareceu justificar a posição deles. Então o Lula para eles é precioso, né? Então, se você pegar todos os líderes comunistas que antecederam o Lula, quantos proletários tinha ali? Nenhum. Não é isso? Então você veja, uma classe não é nunca um agente histórico. Ela é, vamos dizer, o cenário. Ela é o fundo da verdadeira ação histórica. Ela pode, a ação histórica dos verdadeiros agentes, pode repercutir sobre a classe de maneira positiva ou negativa. Isso quer dizer que, por exemplo, uma parte, digamos, dos capitalistas ingleses ganharam com as ações da sociedade secreta, outra parte perdeu. E é normal que seja assim, assim como nos Estados Unidos acontece a mesmíssima coisa. Então, eu espero que esta aula chegue aos ouvidos do seu Salim Matar, né? Para entender por que essas coisas acontecem. Porque a classe capitalista não é agente e não será jamais, né? Só existem grupos. Quanto mais fechado for o grupo, melhor. Nessa história dessa sociedade secreta que não tem nem nome, né? Do Milner Rothschild e Cecil Rhodes, não consta ali nenhuma divergência interna. Eles eram tão unidos quanto a própria família Rothschild. E eles e a Casa Real também 100% unidos, nunca houve o menor conflito. Mas por que a Casa Real ia reclamar? Praticamente essa sociedade era a única fonte de dinheiro para eles, até hoje. Assim, né? Você vê, outro dia apareceu essa história do príncipe Andrews metido em pedofilia. Você acha que alguém da sociedade secreta ou da família Rothschild ia se meter em pedofilia? Nunca na vida. Ali você tem a disciplina férrea. Não se brinca com essas coisas, mas a família real é apenas um enfeite. Então lá você dá dinheiro para um monte de vagabundo, né, que vai só viver assim, em viagem, diversões, se vestir bonito, né, e representar em público
uma autoridade que eles não têm absolutamente. Então, na verdade, não se sabe nem se essa família é real, a família real verdadeira, que apareceu um outro sujeito dizendo que o herdeiro real é ele. Como é que eu vou saber isso? Nunca vamos saber. Então, também é importante entender, dentro dessa ordem de raciocínio, nós podemos cruzar esta análise com uma outra que eu já fiz aqui algumas vezes, que é a análise dos efeitos da Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt tirou o proletariado do papel de grande agente da revolução e botou no lugar o quê? Mulheres insatisfeitas, gays, mendigos, prostitutas, drogados, negros, índios, um monte de gente, cuja revolta não era um fator objetivo, como o caso do interesse proletário. De acordo com a visão de Marx, existe o interesse objetivo da classe proletária que está em choque com o interesse objetivo da burguesia. A coisa não é bem assim, mas é como Marx achava. E isto foi a base teórica da revolução proletária, da ideia da revolução proletária. Se você pensar onde houve a revolução proletária no mundo, nunca houve em parte alguma. Nunca. Ao contrário, quando teve a Guerra de 14, os comunistas acreditavam que a guerra era interesse da burguesia, as burguesias lutando por mercados, e que os proletários, coitados, não tinham nada a ver com isso, e que eles iam se recusar a lutar em defesa dos seus exploradores. E ao contrário, os proletários apareceram com um entusiasmo patriótico formidável, o proletário francês querendo matar o alemão e vice-versa. E os comunistas ficaram chocados com isso. Então, a partir daí, houve uma séria dúvida com relação, vamos dizer, à mentalidade, à ideologia revolucionária do proletariado. Georg Lukács, que é um filósofo húngaro, aparece na União Soviética e diz: não, nós temos que apostar não na consciência do proletariado, mas na sua consciência possível. Quer dizer, nós criamos a consciência do proletariado. Também não funcionou, porque o proletariado daqui a pouco aderiu ao fascismo, ao nazismo, que eram doutrinas ultranacionalistas, de certo modo. Não bem nacionalista, bom, isso nesse assunto a gente entra depois. Fascismo e nazismo são nacionalistas ou não, esse é tema para outra aula. Mas hoje a gente sabe, por exemplo, que o Partido Nazista, o grande fornecedor de dinheiro para o Partido Nazista foi o proletariado alemão. Veja que coisa. Não foram, quer dizer, claro que houve contribuições estrangeiras, como também houve contribuições estrangeiras para o Partido Comunista. Mas o essencial era aquele dinheirinho que o proletariado dava todo mês. Mas assim como no Brasil, para formar o PT, o pessoal dava lá os 10%, 30%. Né? É o negócio da forma do Silvio Santos. Né? Se você quer ficar rico, venda as coisas para o pobre, não para o rico. Né? Então, também tem aquela norma do Partido Trabalhista inglês. Né? A lealdade do sujeito a um partido não depende do que ele recebeu desse partido, mas do que ele deu para o partido. Ou seja, se você explorar o proletário até o fim, toma todo o dinheiro dele, aí ele vai ser fiel ao partido para o resto da vida dele. Então, o pessoal da Escola de Frankfurt, diluindo a noção da revolução proletária, espalhando a função de classe revolucionária por todas as classes e dando como motivação revolucionária queixas subjetivistas de ordem racial, até social. Né? Ele não gosta de mim, ele me olhou feio, né? Ele olhou minhas pernas. Usando esse tipo de frescura, na verdade. Né? Diluiu a noção da revolução proletária, espalhou a noção de classe revolucionária por todas as classes, tornando impossível, né, a auto-organização da classe revolucionária. O proletário pode se organizar porque o proletário trabalha nos mesmos lugares, o proletário está sempre unido a outros proletários. Mas aqui você tem a mulher do seu Zé Mané, que é gerente do banco, e ali você tem, né, o neguinho da favela que acha que foi discriminado, não deram emprego para ele. Como é que você vai juntar essas duas pessoas? Não dá. No Rio de Janeiro eles só se juntam na praia, né? Então,
Isso quer dizer que a nova classe revolucionária é a classe múltipla e não tem unidade nenhuma, nem unidade possível, né? Então, quem pode unificar? Né? Veja, à medida que você destrói todos os elementos culturais unificadores, moral, religião, apego familiar, amor a Deus, etc., etc., sobra o que como princípio organizador? A economia. Porque todo mundo tem que trabalhar, todo mundo precisa de dinheiro, então a economia se torna a única força organizadora da sociedade inteira. Portanto, a única força organizadora da atividade revolucionária. E quem tem a economia na mão? O capitalista. Então, o capitalista comanda o processo revolucionário. É por isto, Sr. Salim Matar, que os caras contribuem para a Revolução Comunista. E contribui para essa mudança a grande descoberta do Ludwig von Mises de que a economia comunista é impossível. Ou seja, jamais haverá uma economia comunista. Nem na União Soviética houve. Hoje sabe-se que durante o regime soviético, em plena época do Stalin ou do Brezhnev, 50% da economia era privada. Né? Então, repito a demonstração do von Mises: se não existe mercado, as coisas não têm preço. Se não tem preço, não dá para fazer cálculo de preço. Se não dá para fazer cálculo de preço, não dá para ter economia planejada. Portanto, não tem socialismo nenhum. Então, o socialismo nunca vai existir. Pode esquecer isso. O socialismo não é um perigo. Ele não existe. Ele é o nome de outra coisa. O que é outra coisa? É o poder capitalista sem freios. É para isto que trabalha a esquerda mundial inteira. E é por isso que os capitalistas estão dando dinheiro para ela. Não é qualquer capitalista que dá. O capitalista pequeno não dá, ele fica revoltado com isso. É o mega capitalista. É o herdeiro da sociedade secreta do Milner e do Rothschild. São os mega capitalistas, que eu chamo até de metacapitalistas, porque eles já ganharam tanto dinheiro que já transcenderam a ideia de concorrência capitalista, não tem mais. Tá certo? Então, eles têm o poder total e querem mais poder, querem o controle total da sociedade. Veja que nos anos 60, 70, teve dois comunistas, dois marxistas, chamados Paul Suisse e Paul Baran, escreveram um livro notável que se chama Capitalismo Monopolista. Foi traduzido no Brasil pela editora Zahar. E eles descrevem mais ou menos como funciona o regime capitalista, o capitalismo monopolista, no entender deles. Mas nem por um único minuto eles desconfiam que o agente a serviço do capitalismo monopolista é a esquerda internacional. Ou seja, e você ouviu o galo cantar e não sabe onde. E não sabe nem quem é o galo. Então, a descrição econômica está mais ou menos certa. Mas o fator histórico preponderante, que é a ação real, eles não entenderam nada. Então, hoje em dia, não esqueçam de combater o socialismo. Não tem socialismo nenhum. Pode ter, com o nome de socialismo, tá certo? Um governo centralizado, aliado às grandes potências, tá certo? Portanto, aliado a uma espécie de organização como essa do Anglo-American Establishment, tá certo? Que quer mandar em tudo, controlar todos os aspectos da vida social. Nós temos atualmente o seu ministro Barroso colaborando com isso, porque ele quer que essas mega organizações, tipo Google e TikTok, fiscalizem tudo o que se noticia. Ora, TikTok é uma agência do Partido Comunista Chinês. Não é isso? Aqui nos Estados Unidos estão pensando até fechar TikTok, porque o TikTok é perigoso e está metido em mil e uma coisa enganosa. Tá certo? E ele vai entregar a fiscalização moral das notícias para o TikTok e diz que isso vai acabar com as fake news. Isto é fake news, seu Barroso. O senhor é um mentiroso. O senhor é um trapaceiro. Isso quer enganar o país inteiro. Eu acho que o Barroso é louco. Ele não é bom da cabeça. Porque isso não é uma ideia normal que o sujeito possa ter. Ou ele é, vamos dizer, um psicopata, fingidor total, que eu não acredito, ou ele é louco mesmo. Eu acho que ele não tem consciência do que ele está fazendo. Ele acredita realmente que isso vai moralizar as notícias. Também, isso é um assunto que eu gostaria de entrar também, porque que tipo de veracidade pode ter o jornalismo? Eu pretendo dar um curso sobre jornalismo, vou entrar com mais detalhe nisso, mas, por enquanto, aproveitando que essa aula está comprida, vamos fazer um pouco mais comprida, né?
e depois eu pulo as perguntas e respostas, deixo para a aula que vem. O jornalismo é uma ciência histórica diminuída, a miniatura de ciência histórica. Os procedimentos do jornalista são os mesmos do historiador, apenas aplicado com menos recursos e maior brevidade. O jornalista nunca tem o tempo. Um cara que está escrevendo, por exemplo, quanto tempo levaram para escrever esse livro sobre a sociedade secreta do Milner, né? Pode ter levado 10 anos, 20 anos. O jornalista não pode deixar as pessoas esperando esse tempo todo, mas os métodos são os mesmos. Testemunhos e documentos, e interpretação de testemunhos e interpretação de documentos. É possível nessa área você ter uma distinção estrita da verdade, do verdadeiro e do falso? Resposta: não. Você tem apenas o provável e o improvável. E isso já é demais. Porque, na verdade, o que você tem é apenas o verossímil e o inverossímil. Ou seja, o que parece verdade para um certo público e o que parece mentira para um certo público. O jornalismo, na verdade, se move na esfera retórica, ou seja, verossímil e inverossímil. Quando ele progride muito, ele chega no domínio dialético, ou seja, da provável e improvável. Isto é o máximo. Agora, esse seu Boroso sabe disso? Não sabe, porque esse cara é ignorante e inculto, meu Deus do céu. Ou seja, você vai exigir veracidade do jornalismo, isso é louco. A veracidade não está ao alcance de nenhum jornalismo. Está no máximo, na mais linda das hipóteses, a probabilidade. Ou seja, você lê uma notícia, bom, essa aqui tem alta probabilidade de ser verdadeiro. Ou tem pouca probabilidade. Às vezes não tem nem probabilidade nenhuma, só tem verossimilhança. E isso é o normal no jornalismo. Você veja, um cientista social, um historiador ou sociólogo, pode usar material colhido da mídia como matéria-prima, ou seja, o começo da investigação. Como Gilberto Freire usava até anúncio de jornal. Ou seja, a matéria-prima não é a conclusão final, onde sim é exigível a veracidade, ou pelo menos alta probabilidade. Ou seja, jornalismo é apenas matéria-prima para uma possível investigação posterior, e dessa sim você pode exigir alguma veracidade, ou pelo menos alguma probabilidade alta. Mas no próprio jornalismo não se pode exigir nem mesmo a probabilidade, porque o normal é apenas a verossimilhança. Ou seja, o que você diz é recebido por uma certa... Qual é o critério de veracidade na retórica? A opinião da plateia. Ou seja, o que você diz soa para aquela plateia como se fosse verdade. Qual é a validade desse critério? Nenhum. Isso é apenas opinião. Ou como dizia o Guimarães Rosa, pão ou pães é questão de opiniões. Não é isso? Então, jornalismo tudo é questão de opiniões. Este camarada, seu Boroso, não tem a menor ideia do que é jornalismo, não tem a menor ideia do que é critério de veracidade científica, e está dando palpite em coisas que estão infinitamente acima da capacidade dele. Eu duvido que esse sujeito seja capaz de interpretar corretamente um texto jurídico. Eu duvido. O que ele pode fazer é repetir alguma coisa que o professor dele ensinou para ele. Agora, vocês se lembram do curso que eu dei sobre o Louis Lavelle? Na primeira aula, eu descrevi como que era o concurso para o sujeito obter o que ele chama de diploma de agregação. Agregação é o direito de ensinar filosofia na escola secundária. E eu descrevi ali a série de exames pelos quais o sujeito tinha que passar. O primeiro era um comentário de um texto em língua estrangeira. Se fosse língua morta, você podia usar um dicionário bilíngue. Se fosse língua viva, podia usar só o dicionário da língua. Quando você vai escrever sobre o texto alemão, você pode usar só o dicionário alemão-alemão. Esse era o primeiro teste. Depois, você tinha que dar uma aula, você tinha 7 horas para prepará-la. E toda a comissão ouvia. Depois você tinha um outro trabalho, mais outro. Você tinha os 10 exames. Eu duvido que qualquer membro do STF passe num exame desse. Eu duvido e faço pouco. Aposto minhas 2 bolas do saco. São velhas, tá certo?
Mas são as únicas que eu tenho. Eu aposto as duas. Mas essas bolas não valem nada. Eu sei, eu estou com 73 anos, o que eu vou esperar das minhas bolas? Tá certo? Mas são as que eu tenho, então para mim tem valor. Tá certo? Então eu aposto as duas. Então, gente, o Brasil, o maior problema do Brasil não é um problema econômico, não é um problema administrativo, não é um problema jurídico. Bicho, é um problema de ignorância. A ignorância brasileira é um negócio indescritível. Você vê o que esses caras escrevem, eles não sabem montar uma frase sem cometer 2 erros, porra. Eu há anos leio teses universitárias que deram diploma de curso superior a pessoas. Você tem 10 erros por página, é um negócio absurdo. Quando eu comecei a trabalhar no jornal, não era assim. Eu trabalhava no jornal chamado Cidade de Santos e lá tinha um editor de texto ao qual eu sou muito grato. Ele se chamava Ciro Franklin de Andrade. Ele lia tudo que a gente escrevia, né, e não tinha dó da gente. Você viu que eu estava ruim e dizia, porra, você é um analfabeto, você é um bosta, tá tudo errado isso aqui, e pendurava no mural para todo mundo ver. Você aprendia de qualquer maneira, para não passar vergonha, tá entendendo? Hoje em dia, se você fizer isso, não passa ninguém. A redação inteira da Folha é desaprovada. Não é isso? Então, a pessoa da Folha escreve assim, eu lhe amo. Né? É tudo assim, porra. Né? E esse ministro? Por exemplo, o seu Barroso pediram para ele um livro preferido. Ele disse, A Ética Nicômaco, de Aristóteles. Uma canção preferida, não sei quem é esse aqui, do Gilberto Gil. Falou, opa, não é possível. Não é possível. Eu vou dizer uma coisa para você. Um homem de cultura não ouve o Gilberto Gil. Não ouve. Simplesmente não é que ele não gosta, ele não ouve. Ele não tem interesse nisso. Porque isso aí não é música popular, isso é música industrial, gente. É música feita para consumo de massa. É uma atrás da outra, não vale nada. Nada vale nada. Uma vez perguntaram para o Otto Maria Carpo, qual é a coisa que você mais odeia no mundo? Ele respondeu, música popular de qualquer gênero ou nacionalidade. Não precisa, é um modo de dizer, claro. Mas o Otto Maria Carpo era um sujeito que não ouvia música. Ele lia partituras. Ou seja, ele está lendo a partitura, a música está passando tudo na mente dele. Então, quando esse homem escreve uma história da música, ele sabe o que está falando. Agora, quantos maestros no Brasil você conhece que são capazes de fazer isso, hein? Eu acho que não tem mais. Então, vai lá, o homem, ele diz que leu a Ética Nicômaco, mas a canção dele é do Gilberto Gil. Fala, não vai dar, meu filho, não vai dar. Você não leu a Ética Nicômaco nenhum. E se leu, eu desafio você a ler 10 linhas e me dar uma interpretação decente e me explicar o que o Aristóteles está dizendo. Eu posso falar, eu sou autor de um livro sobre Aristóteles. E fui um dos únicos 7 brasileiros convidados para participar do maior congresso de lógica do mundo, que foi o Unilog realizado em Montreux, na Suíça, vários anos atrás. Então, algo a respeito eu sei. Então, já dei vários cursos sobre Aristóteles, está tudo gravado, uma hora vai sair. Além do livrinho que eu escrevi. Né? Então, outra coisa, se você quer entender Aristóteles, meu filho, você não vai começar por ler a Ética Nicômaco. Mas de jeito nenhum, hipótese alguma. Por quê? Você não leu as obras lógicas de Aristóteles, então você não sabe nem sequer o nível de credibilidade que ele está dando a cada uma das frases dele. Você não sabe se é argumento poético, retórico, dialético, lógico. Você não sabe nem isso, então você não sabe o quanto Aristóteles confia no que ele está dizendo. Então, evidentemente, é a mesma coisa dizer, não entendeu nada. Se você não sabe em qual dos 4 níveis de credibilidade está um discurso, você não entendeu o discurso. Essa é a principal lição de Aristóteles. Eu passei anos estudando isso.
E a gratidão que eu tenho para Aristóteles é infinita. Não, infinita não pode ser porque eu sou finito, mas ela é maior que eu. Então, digo, bom, se o sujeito acha que a leitura predileta dele é Aristóteles, então ele tem, no mínimo, na música, tem que citar Bach, ou Beethoven, uma coisa assim, né? Ou canto gregoriano, sei lá o que, mas Gilberto Gil não vai dar, porra. Né? Então, gente, por hoje é só, tá bom? Até a semana que vem, muito obrigado. Hoje não tem pergunta e resposta.